Tá dividinho ele aqui, ó. Até tu, Brutus, até tu, Brutus. A congregação cristã no Brasil, desde que eu comecei a frequentar em 1986 como membro, era uma igreja 100% contra a política. Eu disse 100% contra a política. O máximo que alguém falava no púlpito tá chegando a política, tá chegando as eleições. Então os irmãos orem a Deus e votem em quem Deus fazer você sentir. Políticos, prefeito aqui da minha cidade, vereadores, quando iam lá, ficavam sentados no banco como um membro qualquer. Não tinham liberdade para subir em púlpitos, falar algumas cositas, ainda que fosse pouquinha. Mas fazer política dentro da igreja, nem pensar. Aonde é que está essa congregação cristã no Brasil? Aonde é que ela foi parar? Porque agora até o discurso está estranho. E tá aí, ó, a visita o abominável Homem das Neves, um sujeito envolvido em falcatruas, Tá aí fazendo campanha dentro da igreja e sendo recebido como um Roberto Carlos. Dividinho ele aqui, ó. Olha aí, o Pablo Lamaçal. O mesmo que provocou o Datena até tomar uma cadeirada. O mesmo Pablo Marçal, em que o assessor dele deu-lhe um soco no assessor lá do candidato que disputa a eleição com ele. E o que é pior ainda, o advogado forjou uma situação, rasgou a roupa, arranhou o cara e foram para a delegacia para dar parte. E aí, o sujeito vai na congregação e é recebido por aplausos. Ele poderia ir, ele e qualquer um, sendo ele quem seja. Ele é candidato, ele não é nada. Ele não é uma autoridade, ele é um candidato. Então não me venha essa que Deus mandou respeitar as autoridades. Mandou mesmo. Mas esse aí não é autoridade, é um candidato. Então, no lugar dele, se fosse o prefeito, se fosse o governador, se fosse o presidente da República, é uma autoridade constituída. Mas esse aí não é. É um candidato. E olha aí, vamos ver o Lamaçal dentro da CCB. O Lamaçal que a CCB está se transformando. Nosso Senhor Jesus Cristo foi crucificado com um propósito de perdoar os nossos pecados. Somos unidos com Deus. Por essa razão, na cruz o Filho de Deus consumou a obra de reconciliação, unindo os homens fraternalmente, tornando-os irmãos. Ó, saindo aqui agora. Lembrando que qualquer pessoa, candidato ou não,
pode visitar a congregação cristã e qualquer outra igreja do planeta. É livre. Lembrando, mas ele ainda não é autoridade. Foi fazer uma visita, e como visita é banco, e não pode abrir a boca. Fazer política dentro da igreja. A Igreja Congregação Cristã no Brasil era uma das poucas que se mantinha íntegra lá ao começo, não se envolvendo com políticas, não se envolvendo com essas coisas. Mas, meus amigos, ultimamente aí, você pega aí os grupos de WhatsApp de irmãos da congregação, é um verdadeiro absurdo. Tanto absurdo de campanha política, como absurdo de bocas sujas e mente suja. Gente que nem sequer conheceu Jesus Cristo. Pois é, eu me lembro de uma sala de bate-papo do UOL, frequentado por irmãos e irmãs da congregação cristã no Brasil. Eu me lembro dessa salinha aí, o que acontecia lá. Mas bora lá, vamos falar do lamaçal aqui. O papo aqui é o lamaçal. Aí o lamaçal. Agora da Congregação Cristã do Brasil, eu fiquei admirado com a orquestra mais linda que eu já vi tocando. Eu senti a presença de Deus aqui. Foi muito abençoado. Sentiu a presença de Deus, amigão? Com Provérbios 14. Você sentiu a presença de Deus lá quando o teu secretário deu um soco no olho lá do outro? Você também sentiu? Você sentiu a presença de Deus quando você xingava e ofendia lá o Datena até ele se irritar com você para você sair por cima? É isso? É isso aí, ô Pablo Lamaçal? Aqui, meus irmãos da congregação, tamo juntos. Que teus irmãos, pai, teus irmãos é o capeta. Porque para chamar alguém de irmão, você tem que pelo menos se converter. E não é só isso, andar nos caminhos do Senhor. Que papo é esse de meus irmãos, rapaz? Teus irmãos é esses malucos que você anda aí dando soco e pontapé nos outros. Esses aí são seus irmãos. Seus irmãos é aqueles que deram um golpe, que ajudaram você a dar golpe em banco, em pessoas idosas e pobres, que vocês arrecadaram 1 milhão de dinheiro e deram pirandela. Esses aí é que são vossos irmãos. Ah, e não vem com esse papo, não sou eu que estou falando, não. É a mídia, é as TVs, é tudo enquanto é mídia, é jornal que diz isso. Eu amei. Bom, para bons tempos é aqueles, né, que a congregação cristã não se metia com isso. Bons tempos era aquele. E parece que uma máxima do fundador Franciscão está se realizando, né? Vocês sabem, todos vocês, que ele não era a favor de uma sede. Essa aí do Brás, ele não era a favor. Ele era a favor que as igrejas fossem todas individuais, para não acontecer isso aí que está acontecendo. Mas espera aí, a congregação elegeu esses dias, dia 29, né? Elegeu aí o Salvador Bueno como presidente. Então, Salvador, coloca a congregação cristã nos trilhos, arranca todos esses políticos da igreja e os irmãos que são candidatos, bota no banco, senta e acaba com a liberdade, porque essa é a congregação cristã que eu conheci. Essa é a congregação cristã que eu conheci, onde a pessoa não perdia tempo para falar de política no púlpito, não perdia tempo com essas coisas. E hoje, Salvador, não foi vocês mesmos que já levaram um político lá, o André Mendonça, que vocês vivem dizendo que pessoas de seita não podem subir no púlpito e vocês ofereceram o púlpito para ele? E que ele não foi por respeito às vossas próprias doutrinas. Ele respeitou mais a vossa doutrina do que vocês mesmos.
porque vocês queriam que ele subisse lá, e ele não aceitou por ele não ser um membro da igreja. O André Mendonça é uma autoridade, é um ministro. Então nós temos que respeitar. Biblicamente, nós temos que respeitar. Quer a gente gosta, quer não gosta, ser de direita, ser de esquerda, não interessa. Deus não tem nada a ver com essa coisa. Isso é coisa do cidadão, do homem. O homem foi que inventou isso para poder manipular pessoas. Com Deus não tem nada disso, não. Deus, ou você é de Deus ou é do diabo. É simples assim. Mas o homem é danado para manipular pessoas. Ele inventa de tudo. Chega até a falar que feminismo é coisa de comunista. Aonde é que você já viu, na extinta União Soviética, a mulher com liberdade de mostrar peito para fora, fazer o que ela quisesse? Aonde é que você já viu isso? Então, como liberdade é coisa de feminista? Pedir greve é coisa de comunismo. Aonde é que você já viu, na extinta União Soviética, ou em Cuba, ou seja lá onde for, aonde é que você já viu os trabalhadores desses países fazendo greve por melhores salários? Então que papo é esse? Que se o cara fizer greve por melhor salário é papo de comunista? Que peste essa daí? Aonde é que você já viu esses países dando liberdade? Só pode fazer greve em país que não é ditadura. Só se pode fazer greve em país onde se respeita a opinião do outro. Pois é. Então parem com esse circo aí. Façam o que Deus mandou fazer. Pregar o evangelho a toda criatura, e o que crê será salvo. O que não crê já está condenado. Façam isso. Mas não sessão lambe-lambe em altar político, envolvendo a igreja em escândalos, que nem precisa, né? Porque já tem muito escândalo. Mas vamos ouvir aqui mais um pouquinho do Pablo Lamaçal dentro da CCB, porque eu já estou falando demais para o meu tamanho. Eu sou Jorge Luiz e falo diretamente da Praia Grande, litoral de São Paulo, para todo o Brasil e ao redor do mundo, aonde tiver internet. Tem internet, nós estamos lá. A Rádio Web Xixová, a Rádio Web Xixová toca o melhor do flashback para você que quer matar a saudade naquilo que você chama de bons tempos, quando a sua mão alcançava aonde não alcança mais. Então eu toco essas músicas para você relembrar. Toco também um pouco da música cristã. Música cristãs são músicas tiradas de passagens bíblicas que não são louvor. Porque louvor só se canta para Deus. Eu sou Jorge Luiz e fui. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus e um pouquinho aí do Pablo Lamaçal. De que se queixa o homem? Não é do seu próprio erro, não é do seu próprio desejo. De que se queixa o homem? E não diga que Deus não os avisou, porque avisou. Por essa razão, na cruz o Filho de Deus consumou a obra de reconciliação, unindo os homens